E hoje, dia 17 de julho, é comemorado o Dia do Curupira, ou então, né, o Dia do Protetor de Florestas, ou também Dia de Proteção de Florestas, como a gente está vendo aqui embaixo na frase, conhecido pelos cabelos de fogo e os pés virados para trás, né? Essa figura é muito conhecida no nosso folclore, né, Curupira, e hoje a gente vai saber um pouco mais sobre esse dia tão importante nacionalmente, dia da gente pensar, relembrar como é importante a gente cuidar e proteger as nossas florestas. Vamos ver a reportagem. 17 de julho é conhecido como o Dia de Proteção de Florestas. A data foi criada com o objetivo de guiar e conscientizar a sociedade em relação à necessidade e à importância de conservar os recursos naturais. Só que essa data também é destinada para comemorar uma figura importante do nosso folclore, aquele que possui cabelos de fogo e anda com os pés virados para trás, o famoso Curupira, ou protetor de florestas. Recentemente, ele foi tema de uma série da Netflix, junto com outros personagens do folclore brasileiro. Essa figura responsável pela proteção das florestas e também dos animais surgiu através de uma lenda indígena, lá no século XVI. Mas calma aí, ele só pune aqueles que tentam destruir as florestas e os recursos através do desmatamento e da caça ilegal. As florestas possuem forte influência na sobrevivência humana e até mesmo animal. São elas que trazem biodiversidade, que controlam a velocidade dos ventos e também das chuvas. O aumento do desmatamento nesses locais levaram muitos especialistas a criarem medidas que ajudem a proteger elas. Hoje em dia tem tido alguns projetos bem interessantes, por exemplo, os chamados PSAs, né, que são os pagamentos por serviços ambientais. Algumas prefeituras já têm um programa desse tipo, que o que é? É feita uma vistoria na propriedade rural, identificadas as árvores, né, as plantações, as árvores que tem naquela produção, naquela área de produção rural, é feito um cadastro e a partir disso o produtor ele recebe um valor mensal ou trimestral para que ele mantenha aqueles serviços ambientais. Então não só a floresta, mas também os recursos hídricos, né, daquela área florestal. Mudanças bruscas nas temperaturas, queimadas e falta de chuva são causadas principalmente com a destruição das florestas. Fenômenos como El Niño e os ciclones extratropicais são normais, mas podem ser potencializados pelas mudanças climáticas, como vimos nas últimas semanas. E outros países já estão preparados para isso e a gente vai ter que começar a se preparar para esses eventos intensos, né? O que a gente pode fazer é cada vez mais, como sociedade, se organizar, cobrar as autoridades, né? Cobrar, mostrar né, que as coisas têm que ser mudadas, o comportamento nosso do dia a dia também tem que ser mudado, né? O que fazer em casa, por exemplo, separar o lixo, ver de qual empresa está comprando, né? Se aquela empresa ela tem um compromisso, responsabilidade socioambiental, mas eu entendo que é cada vez mais, como sociedade, cobrar das empresas e dos governos. O cuidado com as nossas matas é essencial para a sobrevivência humana. Pequenas atitudes em favor das florestas, no futuro, podem fazer toda a diferença. Exatamente, importante a gente lembrar desse dia, até porque, né, o Suelen Naibar, legal ficou a reportagem e também o recado, porque a gente vê tanto desmatamento aí, pessoas às vezes falando, mas o que tem? Desmata, depois planta, cresce de novo, mas as pessoas não percebem a questão do desequilíbrio que causa para o meio ambiente. É por isso que a gente tem que preservar, cuidar e usar até o limite possível, não para trazer complicações para a gente, né? Exatamente, Rafa. Te digo que tem muita gente que pensa nisso, que não tem problema em desmatar, que está tudo certo, que não, as florestas não ajudam em nada no clima.
Não, pelo contrário, Pelo contrário. a gente sabe que essas mudanças climáticas que têm acontecido nos últimos anos, não só aqui no nosso país, como também em No outros mundo lugares, inteiro, né? Na Europa mesmo está uma onda de calor extremamente intensa. Tudo isso, né, por causa do desmatamento, por causa do não cuidado, né, com a vida na natureza, os recursos naturais. Então, as pessoas têm que se conscientizar que sim, a gente precisa cuidar das florestas, precisa cuidar do meio ambiente, porque tudo isso, né, futuramente, a gente pode ter um impacto ou positivo, se as pessoas começarem a se conscientizar, ou totalmente negativo, se continuar do jeito que está, né? Então, é uma coisa que tem que se pensar, Rafa. Verdade, valeu. Importante a gente lembrar desse dia, importante a reportagem que a gente mostrou hoje aí para reforçar todos esses cuidados.